Olá, meus queridos irmãos, meus amigos. Gostaria de dar um pequeno testemunho sobre o que Deus tem feito na minha vida. Tive a oportunidade de conhecer a Cristo em 1992 e tive a oportunidade de, a partir de então, receber boas instruções da palavra através de uma igreja que prega realmente o Evangelho lá em Fortaleza, Ceará, e tenho tido várias oportunidades após ali servir na igreja local em Paragaba primeiramente. Depois tive a chance de poder apresentar o Evangelho por várias vezes a pessoas e fiz seminário em 2002 a 2007 lá no Cibima, e estou incumbido aqui de uma tarefa muito importante sobre aquilo tudo que fez sentido para mim ao longo desses anos, e queria falar sobre a doutrina da salvação, entendendo que essa doutrina ela é muito importante para nós podermos entender primeiramente o que é a salvação, onde estamos em um contexto em que muitos estão com certeza com dificuldade de falar sobre de uma maneira bíblica. E nosso objetivo aqui é primeiramente estudar a palavra de Deus, realizando 8 estudos sobre a salvação. Então seja muito bem-vindo a esse estudo. O alvo desses estudos é aprofundar o seu entendimento nas Escrituras e ter impacto radical de mudanças na tua vida, na minha vida. Tem acontecido isso ao longo de anos, e para você ser bem sucedido nesse conhecimento através da palavra de Deus, é preciso você meditar dia a dia na palavra de Deus. Então preste bastante atenção ao estudo de cada lição que vamos trazer, os versículos que vamos relacionar ao assunto para o seu crescimento espiritual. Seu aproveitamento desses estudos será maior se você estudar atentamente e procurar compreender o propósito do estudo da palavra de Deus para a sua vida. Então não esqueça de orar pedindo a Deus que Ele ilumine por meio do Espírito Santo. Não esqueça de orar pedindo que realmente o Espírito Santo possa realizar essa obra na tua vida, e esperamos que você seja edificado e ache útil para a tua vida, para o teu crescimento espiritual e para aqueles que estão à sua volta. A verdade da salvação, ela é tão simples que até uma criança pode entender, e ainda tão profunda que o mais estudioso não poderá sondá-la ou compreendê-la completamente. É uma doutrina de extrema importância que deve ser entendida corretamente, pois aquele que não proclama, aquele que proclama o outro evangelho, diz a palavra de Deus lá em Gálatas 1:18, seja anátema, amaldiçoado. Então as Escrituras ela tem muito a dizer sobre a salvação, e ainda podemos estudar muito nesses estudos aqui. O propósito é fornecer um panorama da salvação em múltiplas facetas para o seu crescimento, para a sua edificação. Primeiramente, o significado da salvação. Existem em nossos dias muitos conceitos diferentes sobre a salvação. Então, nesse primeiro estudo, nós queremos obter um entendimento bíblico sobre a salvação. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui para os amados é o que é e o que não é salvação. O significado disso vai nos ajudar a interpretar. Primeiramente, o que não é salvação. Salvação, primeiramente, não é por ser membro de uma igreja, por ser parte de uma igreja. Atos 4:12, o apóstolo Pedro disse que não há salvação em nenhum outro
porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a salvação não é por ser parte de uma igreja, não. Salvação é através de Jesus Cristo. Então, uma outra coisa que não é salvação é por praticar boas obras. Embora alguns entendam que as boas obras têm um valor para a salvação, mas não traz salvação. O apóstolo Paulo disse lá em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Então, ser parte de uma igreja, realizar boas obras não indica que você é um salvo. Uma terceira coisa que não é salvação por guardar a lei. O apóstolo Paulo disse à igreja dos Gálatas, em Gálatas 2:16, sabendo, contudo, que o homem não é justificado mediante a lei, por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, por você praticar um ritual religioso que o judaísmo impunha, não desprezando, o ato religioso, mas isso não lhe traz salvação. E uma quarta e última coisa que eu quero destacar que não é salvação é por ser batizado. O apóstolo Paulo falou isso lá para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios 1:17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então não é que o apóstolo Paulo estava desprezando o batismo, ele estava dizendo isso não salva. O fato de você ser batizado não é um indicador que você é um salvo. O fato de você ser membro de uma igreja, o fato de você praticar boas obras, o fato de você guardar a lei, a religiosidade, todo um sistema religioso, não significa que você é um salvo. Então existe ainda outros que ensinam que a salvação ela é obtida através de grandes esforços. Por exemplo, muito chorar, uma educação melhor, viver pela regra de ouro, cheio de cuidados, dar o dízimo. E poderíamos mencionar aqui inúmeras coisas que você pode achar que pelo fato de você ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, e aí você conseguir ir para o céu por essas questões. Mas todos estes conceitos são falsos sobre a salvação. Agora, a grande pergunta é o que você entende sobre a salvação? A primeira coisa que você tem que entender sobre a salvação é a sua necessidade. A sua necessidade. Imagina você tem uma doença e o médico lhe dá uma receita e você chega na farmácia, compra o medicamento. Você chega em casa com o medicamento, você não toma esse medicamento. Você sabe que tem um problema, mas você não toma o medicamento para ser curado. A salvação é assim, Você tem que entender que tem a necessidade de ser salvo. Então vamos notar aqui em Romanos capítulo 1, uma passagem muito importante que fala exatamente do perfil do homem que precisa entender onde é que ele está, qual é o problema do homem. Então vamos ler Romanos capítulo 1, quando o apóstolo Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1:18, o apóstolo Paulo vai dizer que o homem, ele detém a verdade pela injustiça, ou seja, ele tenta driblar a verdade, ele tenta tornar a verdade de uma forma que não é
o que Deus está dizendo na sua palavra. Você precisa entender que o seu raciocínio, ele lhe leva a deturpar a verdade em detrimento da sua própria maneira de viver. Ainda em Romanos, capítulo 1, verso 21, o apóstolo Paulo continua dizendo: portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, insensatos. Eles não glorificaram o homem, você pecador, eu pecador, nascemos inclinados a não glorificar, a não dar graças a Deus. Isso é uma necessidade que você precisa admitir. Primeiro, você deturpa a verdade, detém a verdade pela injustiça para driblar sua própria consciência. Segundo, você não glorifica ao Deus que lhe deu a vida, que lhe deu tudo. Então, a terceira coisa que Paulo ainda continua, ele se tornou nulo em seus próprios raciocínios. Como nós lemos aqui no verso 21, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, insensato, a dureza do coração. Se podemos dizer uma palavra para lhe ajudar, nulo é algo que você não leva em consideração. É algo que você não olha para aquele medicamento. Você sabe que é importante tomar, você sabe que é importante buscar a Deus, mas você não está preocupado. Você não vai ler a Bíblia porque você tem receio, ou pelo menos não leva em consideração a Bíblia. Então isso é algo natural. Existe uma inclinação natural para isso. Uma quarta coisa, ele mudou a glória de Deus. O homem, ele tem que entender que ele mesmo mudou a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. O apóstolo Paulo diz aqui no verso 23, e mudaram, falando desses homens, ele diz assim, no verso 22 e 23, diz assim, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, eles tentaram adaptar, tentaram mudar a sabedoria que eles acham que podem trilhar aquele caminho. Então eles acabaram mudando, deturpando a glória de Deus para algo corruptível. Não, isso é coisa natural, então ele acaba caindo nesse erro. O homem, ele precisa entender que Deus, ele é o Criador, ele é o dono da vida, ele proporciona a salvação. E uma quinta coisa, está no verso 25, quando o apóstolo Paulo diz, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ou seja, os homens têm que entender que eles mesmos, o homem pecador mesmo, nós pecadores, muitas vezes nós mudamos a verdade de Deus em mentira, literalmente. Por quê? Porque é mais fácil aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, É mais fácil eu dizer, não, Deus, céu, inferno, isso é conversa de igreja. Alguém fez uma lavagem cerebral naquela pessoa. Por quê? Porque isso torna menos agressivo para nós. Então lembra, você tem que entender que isso faz parte de uma natureza caída. E uma sexta coisa, ele adora e serve a criatura em lugar do Criador. Ainda no verso 25, o apóstolo Paulo diz para aqueles irmãos da igreja de Roma, adorando e servindo a criaturas em lugar do Criador. Olha só, o homem cria objetos para adorar, que é mais fácil, Um objeto não vai lhe cobrar nada, não vai lhe exigir nada, não vai lhe pedir nada, não vai impor nada para a tua vida. Então, você tem que entender que quando você quer entender a salvação, você precisa tirar esses objetos. O único digno de culto é Deus. E sétima e última coisa, ele está cheio de toda injustiça.
A partir do verso 29 ao verso 31, o apóstolo Paulo, ele vai colocar aqui uma lista de coisas que o homem, aonde ele é capaz de chegar. Ele diz, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ou seja, o homem, ele está cheio, seu coração é cheio de maldade. Ele está irremediavelmente perdido e precisa ser salvo. Ele não consegue acertar o objetivo de adorar a Deus. Por isso que ele tem que entender que ele é pecador. Resumindo, o homem é pecador. Aqui em Romanos capítulo 3, verso 23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você precisa de salvação porque você realmente está cometendo pecado. Se não é um, é outro. Se não é mentindo, é cometendo algum tipo de pecado. Então tudo isso é uma lista de coisas que você tem que entender. É como aquele diagnóstico do médico que passa um tratamento para você. Você precisa realmente tomar o medicamento, não só olhar para o medicamento. Isso não vai te curar de nenhuma doença. Você precisa tomar o medicamento. Então isso é importante para que eu e você sejamos salvos. O que é salvação? Além de você entender a sua necessidade, você tem que entender a sua oferta, né? Cristo, ele quer salvar o homem. Ele veio buscar e salvar o perdido. Isso é algo maravilhoso. Lucas 19:10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, veio a esse mundo para buscar e salvar o perdido. Aquele que não conheceu a verdade, aquele que sabe que está pecando e ele tenta deixar de fazer determinadas coisas, não consegue, ele precisa de Cristo para ser salvo. Cristo quer salvar, além dele buscar e salvar, ele não quer que nenhum de nós pereçamos. Ele não quer que você se perca. 2 Pedro 3:9, o apóstolo Pedro diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o plano de Deus. Essa é a oferta de Deus. Ele não quer que você e eu pereçamos. E terceira coisa que Cristo quer, ele se deu em resgate por todos. 1 Timóteo 2:6, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ou seja, Cristo, ele é o único mediador. Ele quer salvar, ele veio para esse propósito. Ele não quer que nenhum pereça, porque ele quer que todos cheguem ao arrependimento, porque são pecadores. E ele se deu em resgate por todos. Ele se colocou como o único mediador. Então, a sua oferta é irresistível. Ele quer salvar a mim e a você. Entendendo o que é salvação, sua oferta, vimos primeiramente que Cristo ele quer salvar. E podemos dizer assim que ele não só quer, mas ele pode salvar, que é um segundo ponto que queremos destacar sobre a salvação. Em Hebreus 7:25 diz, por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, o autor dos Hebreus, ele diz que o nosso Senhor ele pode salvar totalmente os que por ele, por meio de Cristo, se chegam a Deus.
E ainda no livro de Judas, que tem apenas um capítulo, verso 24, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exaltação imaculado diante de sua glória. Ou seja, o autor de Judas está dizendo, ele pode nos guardar de tropeços e nos apresentar imaculados diante da sua glória, sendo que o pecado ele manchou o homem, ele levou o homem a não ter mais como ser salvo, entrar no céu. Agora, por meio de Cristo, você é apresentado diante de Deus sem a marca do pecado. E ainda em 2 Timóteo 1:12, o apóstolo Paulo escrevendo para um jovem pastor, ele diz assim: e por isso eu, Paulo, sofrendo essas coisas. Paulo estava preso e ele diz: eu estou sofrendo essas coisas, todavia eu não me envergonho do Evangelho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O apóstolo Paulo ele tentou mostrar aqui que ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, pode guardar o nosso depósito até aquele dia. Que dia é esse? É o dia em que a salvação será consumada, o dia da redenção. Agora vamos ver a perfeição dessa oferta, não é? Sendo que a salvação tem uma necessidade, o homem precisa ser salvo porque ele está em pecado. Temos a oferta perfeita de Cristo que quer salvar e pode salvar. E vemos também sua perfeição. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, verso 17, que quem está em Cristo é uma nova criatura. O apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja e disse assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, velhas, já passaram. Eis que essas coisas velhas se fizeram novas. Então aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então nota aqui nos textos que nós temos em Efésios, uns textos que vão mostrar as partes do homem que estão afetadas pela mudança dessa perfeição de Cristo agindo para que ele seja essa nova criatura. O primeiro texto que eu quero identificar é Efésios 4 e 23. O seu entendimento. Olha o que diz Efésios 4, verso 23. Diz assim: e vos renoveis do espírito do vosso entendimento. Esse nosso entendimento, ele é renovado por Deus. Ainda fala em Filipenses 2 e 13 que a sua vontade é afetada. O que o apóstolo Paulo está mostrando aqui em Filipenses 2 e 13? Ele diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então é Deus quem executa essa obra da salvação. Então, o que acontece? A sua vontade é trabalhada por Deus. Ele é quem executa. E suas emoções também, elas são afetadas. O apóstolo Paulo, escrevendo ainda para uma igreja lá em Tessalônica, em capítulo 4, verso 13, onde ele estava falando sobre a volta de Cristo. Ele diz assim, em verso 13, 1 Tessalonicenses 4 e 13, não querendo, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, falando daqueles que haviam partido até aquele dia que Paulo estava escrevendo, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Aqueles que sabem que alguém partiu e aquela pessoa não conheceu a Cristo, ela realmente tem preocupações do destino daquela pessoa. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que a gente não pode ser assim. Aqueles que estão em Cristo, eles têm esperança. Sua alegria é visível. Não são como aqueles que não têm esperança. Então, salvação, ela afeta o homem por inteiro.
tanto o interior quanto o exterior. Essa é a obra perfeita de Cristo. E o seu propósito, então, da salvação. Os propósitos de Deus para a salvação, primeiramente, é manifestar o seu amor em nós. 1 João 4:9 diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Ou seja, ele manifestou o amor dele, dando o seu Filho para provar esse amor, para que nós pudéssemos viver por meio dele. Então, um outro propósito é para nos dar o privilégio de, em vez de estar perdido, crer e ter a vida eterna. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho, entregou o seu Filho unigênito, para quê? O propósito: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito foi para livrar os que creem nele, em Cristo, da perdição e dar-lhes a vida eterna. Você pode ter essa certeza agora, nesse momento. E ainda um outro propósito está lá em Efésios 2:10, para nos criar em Cristo Jesus para as boas obras. O apóstolo Paulo disse que nós fomos criados em Cristo Jesus. Veja, Efésios 2:10, pois somos feitos, criados dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus, quando nos criou, foi para boas obras, foi para nos revelar, não só dizer eu creio em Cristo, mas ter obras que provam isso. E ainda em Efésios capítulo 2, verso 7, para mostrar a suprema riqueza da sua glória. Ainda diz assim em verso 7, para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, no futuro, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, para Deus, quando decidiu enviar o seu Filho para nos salvar, um dos propósitos foi para que nós pudéssemos mostrar a graça de Deus para aqueles que ainda não a conhecem. E ainda em Efésios 1, verso 12, o apóstolo Paulo diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nos que de antemão esperamos em Cristo, para sermos para louvor da glória de Deus. Só para concluir aqui, meus queridos, uma reflexão de tudo que vimos aqui. Nós vimos o que não é salvação, não é a sua necessidade, né? A necessidade do homem ser salvo, sua oferta, sua perfeição e seu propósito. E queremos dar uma pequena reflexão para essa conclusão. De um modo geral, a segurança do crente baseia-se na natureza da salvação. É uma obra de Deus, não é de homem. Ela baseia-se no poder e na fidelidade de Deus, e não na força ou fidelidade do homem. Se a salvação fosse através de obras, ou se fosse uma recompensa por fé como boa obra, compreenderíamos por que a segurança do crente estaria sendo posta em dúvida. Porém, sendo que a salvação baseia-se na graça de Deus, nas promessas de Deus, na obra de Deus, o crente pode ter a certeza de sua salvação e ter a mesma convicção do apóstolo Paulo, quando ele falou lá em Filipenses 1:6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É uma imensa alegria trazer esse estudo para você meditar. Como é que está a tua vida? Você tem desfrutado da salvação em Cristo? Você tem encontrado maneiras de poder ter essa convicção e ter realmente uma vida afetada, tanto interiormente quanto externamente, mostrando de fato que você é um salvo? Que esse estudo venha colaborar para o teu crescimento espiritual. E se você ainda não é um crente, que você possa entregar sua vida a Cristo. Entender que a salvação é um mérito de Cristo, não é
do seu esforço, do meu esforço. É mérito de Cristo. Eu quero orar por ti, Pai. Abençoa esse irmão que está ouvindo a tua palavra. Abençoa aos nossos amigos, aos nossos familiares, ao povo que ainda não conhece a Deus. Que o Senhor possa falar aos seus corações e que, de uma maneira direta, esse estudo venha colaborar para o crescimento espiritual da tua igreja que está espalhada pelo mundo. Desses salvos que o Senhor escolheu, que ainda não se revelaram porque não tiveram a chance de ouvir a tua palavra. Pai, abençoa-nos. É o que eu te peço em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Eu quero louvar a Deus pelos irmãos que prepararam esse material. Esse material foi preparado pela nossa missão, através de missionários que se dedicaram e colaboraram para preparar esse material e tem como objetivo instruir as nossas igrejas através do estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe e na próxima semana teremos mais um estudo para lhe instruir na Palavra de Deus sobre esse assunto tão importante, tão relevante para os nossos dias, que é a salvação. Que Deus esteja derramando a tua graça sobre a tua vida. Amém.